Olá, você que me assiste, eu sou o pastor Renato Góes e quero compartilhar com você uma reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo, prestes a encerrarmos um ano e recebermos do Senhor um novo ano para as nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina no Salmo 121, verso 8, que o Senhor é aquele que abençoa a nossa saída e a nossa entrada. Interessante que o texto não coloca primeiro a entrada e depois a saída, mas primeiro a saída e depois a entrada, mostrando o fechamento, o encerramento de ciclos na nossa vida. Todos nós queremos um novo ano abençoado pelo Senhor, mas precisamos receber a bênção dele também para encerrarmos esse ano que ainda está vigente. Muito embora muitos já estejam olhando fixamente para o ano que ainda não chegou, eu quero convidar você para refletirmos juntos sobre esse ano que ainda está vigente, para que possamos sair devidamente dele, para então entrarmos num novo ano debaixo da bênção do Senhor. E para isso eu vou recorrer a alguns textos bíblicos e quero refletir com você agora sobre algo que acontece no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, especificamente nos versos 11 a 19. Quero ler rapidamente esse texto. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, diz que de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vemos aqui então que Jesus curou 10 homens leprosos. E mais do que cura física, eles foram completamente restaurados. Porque perceba, Jesus restaurou aqueles homens na sua saúde. A lepra era uma doença mortal naquele contexto. Mas Jesus também restaurou aqueles homens na comunhão familiar, pois naquele contexto os leprosos eram excluídos, retirados do convívio com as suas famílias, com as suas cidades, eles precisavam ficar fora das cidades. Então Jesus restaura não só a saúde, mas restaura também a comunhão familiar daqueles homens, restaura também o convívio social daqueles homens do qual eles tinham sido excluídos. Jesus também restaura a participação daqueles homens nas práticas religiosas, ou seja, no culto a Deus, nas festas prescritas na lei de Moisés, das quais eles não poderiam participar sendo leprosos. Não foi algo pequeno que aconteceu com eles. Foi algo digno de todos eles, com tanta alegria, poderem cantar o que está escrito no Salmo 126, verso 3, que diz: Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Eles certamente teriam motivo mais do que suficiente para cantar esse trecho do Salmo 126. E em meio a toda aquela alegria, tão sincera, tão legítima, Jesus fez uma pergunta: Não eram 10? Onde estão os outros 9? Ou seja, apenas um, em meio a toda aquela alegria, diante daquela expectativa de uma nova vida que estava começando para todos eles ali, diante de tudo isso, apenas um se lembrou de voltar e agradecer àquele que tinha concedido essa nova vida para todos eles. Nós também estamos prestes a começar um novo tempo nas nossas vidas, um novo ano. E assim como aqueles 10 homens restaurados, eu e você também estamos cheios de expectativas, cheios de planos e alvos para esse novo tempo que muito em breve vamos receber do Senhor. Mas será que nós faremos como a grande maioria costuma fazer?
Será que toda essa expectativa legítima, sincera, por novos tempos, vai nos fazer também simplesmente esquecer de agradecermos àquele que tem restaurado a minha e a sua vida? Eu recorro agora ao texto que se encontra no Salmo 103, versos 1 e 2. O texto diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. A Bíblia de Estudo Shed comenta esse trecho. Na verdade, o Salmo 103 todo é resumido nessa Bíblia de Estudo com a seguinte frase: o Salmo 103 é um louvor irrestrito, inspirado por uma profunda experiência pessoal. É um salmo, então, de louvor a Deus por algo que o Senhor tinha feito na vida do autor desse salmo, um salmo de Davi. E nós temos, então, esse verbo bendize ou bendiga minha alma. Em algumas versões em português, o verbo é traduzido como louve a Deus, ó minha alma. Assim como aquele único homem fez lá em Lucas, capítulo 17. Ele voltou dando glória a Deus, cheio de alegria no coração, agradecendo a Jesus pela nova vida que tinha acabado de receber. Mas infelizmente nós temos todos a tendência de restringir as bênçãos do Senhor apenas no âmbito material. Costumamos considerar como bênçãos aquilo que o Senhor nos concede materialmente. Mas o Salmo 103, que eu mencionei aqui, apenas os 2 primeiros versículos, esse salmo vai muito além disso. Ele não se restringe às bênçãos materiais apenas. Os versos que eu mencionei aqui foram os versos 1 e 2, mas o texto vai dizer, já no verso 3, é Ele, o Senhor, quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Ou seja, também precisamos reconhecer como bênçãos do Senhor o perdão pelos nossos pecados, a cura das enfermidades, porque o Senhor usa a medicina, os médicos, todo o aparato que hoje nós temos à disposição, é Deus quem usa tudo isso como instrumento para nos conceder a bênção da cura. Verso 4 do Salmo 103 menciona, é Ele quem da cova redime tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Então nós recebemos sim livramento de morte. Quantas vezes eu e você ao longo desse ano de 2025 que está prestes a se encerrar, quantas vezes eu e você recebemos livramentos de morte? E várias vezes, inclusive, sem sequer sabermos disso. Perceba que a bênção que o Senhor concede é muito mais do que apenas as bênçãos materiais. Verso 5 do Salmo 103 também afirma, é Ele quem farta de bens tua velhice, de sorte que tua mocidade se renova como a da águia. Ou seja, o Senhor concede sim prosperidade, mas concede também renovo para a nossa esperança, um novo ânimo, mesmo com o avançar da idade. O texto continua dizendo, nos versos 6 e 7, que o Senhor é quem faz justiça e julga a todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, ou seja, o Senhor também concede justiça e concede direção, assim como ele fez ao povo hebreu que saiu do Egito liderado por Moisés, assim o Senhor continua fazendo com o seu povo hoje, dando direção, provisão, acompanhando. Perceba que as bênçãos do Senhor são muitas para serem ignoradas ou esquecidas. Eu quero continuar com você ainda aqui no Salmo 103, temos nos versos 8 e 9. O Senhor é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é muito benigno, não repreende perpetuamente nem conserva para sempre sua ira. Ou seja, nós também recebemos do Senhor misericórdia. Nós desfrutamos da parte do Senhor, da sua paciência conosco. Isso é bênção, isso é presente que Deus sempre, constantemente nos concede. Não podemos esquecer disso. E nos versos 10 a 14, nós temos também o Salmo 103 ensinando que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim
É grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como dista o Oriente do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Ou seja, além de recebermos a misericórdia do Senhor, a sua paciência conosco, o seu renovo, nós também recebemos da parte dele um amor paternal. Por isso, eu preciso afirmar, e espero que você concorde comigo, nós temos muito, mas muito mesmo a agradecer. E aí então, vamos para um outro trecho bíblico, agora no Salmo 40, também um salmo de Davi, para vermos essas muitas bênçãos que não são apenas materiais. Por favor, não pense que ao longo desse ano você recebeu apenas bênçãos materiais. O Senhor concede bênçãos materiais sim, mas nós acabamos de ver que é muito mais do que isso. E o Salmo 40, no verso 5, nos ensina: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo, e eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Muitas maravilhas o Senhor tem feito por nós. E essa palavra é traduzida para o português como maravilhas. No idioma original em que esse texto foi escrito, no hebraico, o termo se refere a algo difícil de fazer e até de compreender. Algo extraordinário, algo maravilhoso, algo além da capacidade humana, algo que só Deus pode fazer. Ou seja, são verdadeiros milagres, ações sobrenaturais de Deus em nosso favor. São muitas as maravilhas que Ele tem operado por mim e por você, em meu favor e em seu favor. Muitas, e o texto ainda diz que elas são além daquilo que nós podemos contar. E aqui nós temos inclusive o seguinte: não é apenas o reconhecimento e a gratidão, porque precisamos reconhecer o que Deus faz por nós, precisamos ser gratos por aquilo que Deus tem feito por nós, mas também precisa haver no meu e no seu coração, ao final deste ano, para entrarmos abençoados no novo ano, precisa também haver no meu e no seu coração um desejo sincero de anunciar, de testemunhar, de compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mesmo as bênçãos sendo tantas a ponto de serem incontáveis, o que acontece muitas vezes é que nós acabamos nos distraindo, ou seja, colocamos o nosso olhar, o nosso foco na direção errada, assim como aqueles 9 homens fizeram lá em Lucas 17, como lemos há pouco. Ficaram tão felizes, tão alegres com aquela nova vida que lhes foi concedida, que simplesmente esqueceram daquele que concedeu a nova vida a eles. E é por isso que, assim como aqueles homens, eu e você hoje, antes de terminarmos esse ano, nós precisamos corrigir o nosso foco. Nós precisamos reconfigurar a nossa disposição interior. Não somente a memória cognitiva, mas também a memória afetiva. Ou seja, precisamos reconfigurar a nossa razão e a nossa emoção. E foi isso que aconteceu com o profeta Jeremias. Depois dele ter passado por tantos dissabores, tantas perdas, diante de tantos sofrimentos e de tantas tristezas, como nós podemos perceber no livro chamado de Lamentações de Jeremias, um livro poético. A linguagem, o estilo desse livro é poético, porém é uma poesia de profunda tristeza e lamento. Por isso, o livro recebe esse nome de Lamentações de Jeremias. E eu quero ler com você o que o profeta escreveu, o que ele externou que havia no seu coração, no capítulo 3, livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 20, ele assim se expressou: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia.
Fez envelhecer minha carne e minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim, me cercou de veneno e de dor, me fez habitar em lugares tenebrosos, assim como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas e fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras e saciou-me de absinto, que era a bebida naquele tempo, naquele contexto, conhecida como a bebida mais amarga que se conhecia. Ele continua no verso 16: me fez quebrar com pedrinhas de areia meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aquele homem era apenas tristeza, decepção e desespero. Tudo isso ele expressa aqui nesse trecho que lemos. E tudo isso aconteceu porque Jeremias, infelizmente, tirou o olhar, o foco do Senhor e colocou nas dificuldades, nas lutas e nas tribulações. E talvez, nesse período de transição para um novo ano, talvez nós, eu e você também estejamos assim. Talvez nós estejamos esquecendo as incontáveis bênçãos porque estamos focados nas tristezas e nas dores, assim como Jeremias estava naquele momento. Mas nós temos, logo na sequência do que lemos aqui, Jeremias virando a chave, como se diz. Ele reconfigura a sua disposição interior. Ele toma essa decisão e muda o seu foco, tira a sua atenção de toda essa tristeza, de todo esse dissabor, de todo esse desânimo e desespero e dá então um novo rumo à sua disposição interior. No verso 21, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, bastante conhecido, o mesmo profeta que lamentou tanto até aqui, expressa o seguinte: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando ele diz trazer à memória, esse verbo traduzido como trazer, no idioma original em que o texto foi escrito, o termo aqui, o verbo aqui empregado, tem o sentido de retornar, voltar, restaurar e renovar. E ele diz então que quer restaurar, quer renovar, quer voltar à memória. E o termo também no idioma original, traduzido por memória, é o termo leb, no hebraico, que ocorre 545 vezes no Antigo Testamento, ou seja, um termo bastante utilizado, e na grande maioria das vezes esse termo é traduzido para nós em português como coração, mas aqui foi traduzido como memória. Por que isso? Porque no contexto bíblico, o coração não se restringe apenas às emoções, mas também à razão, à compreensão, o entendimento, os planos, os intentos. Seria então a sede da essência humana, não só aquilo que todos nós sentimos, mas também aquilo que entendemos e planejamos. A Bíblia de Estudo Shed fala sobre esse versículo como se ele pudesse ser traduzido da seguinte forma: quero fazer voltar ao meu coração. Ou seja, Jeremias estava ali reconfigurando a sua disposição interior, não apenas a emoção, mas também a razão, não apenas o sentimento, mas também o entendimento. E da mesma maneira, eu e você, para entrarmos abençoados num novo ano, precisamos reconfigurar a nossa disposição interior. As muitas e incontáveis bênçãos precisam ser relembradas.
precisam ser reconhecidas. Nós temos que reconhecer que o Senhor nos concedeu todas essas bênçãos que já mencionamos aqui. Mas para relembrarmos e reconhecermos isso, precisamos tomar uma decisão. Assim como Jeremias, que reconfigurou sua disposição interior, eu e você hoje precisamos também reconfigurar nossa disposição interior. E essa decisão, ela se baseia em duas partes, em dois atos dessa decisão. Primeira parte é tirarmos o foco, a atenção principal das dificuldades e das perdas. Perceba que eu não estou dizendo aqui que precisamos esquecer as dificuldades e perdas. Não estou dizendo aqui que tenhamos que desprezar as dificuldades e perdas que enfrentamos, mas também não podemos priorizá-las, muito menos idolatrá-las, que é quando as colocamos no domínio do nosso entendimento e do nosso sentimento, pois esse lugar precisa ser do Senhor. Se o Senhor não estiver entronizado, governando e dominando o nosso coração, o nosso interior, a nossa mente e o nosso sentimento, se Ele não estiver no trono, se estiverem no trono as lutas, as dificuldades e as perdas, então nós estaremos idolatrando as dificuldades e as perdas que enfrentamos. Não podemos fazer isso. Então temos que tirar o foco, a atenção principal delas e colocar o nosso foco, a nossa atenção intensa e sincera, o nosso coração com compreensão e emoção apontados para o Senhor, em quem Ele é e em tudo que Ele já fez por nós até aqui. Ou seja, nós não podemos entrar no novo ano, não podemos sair deste ano em que ainda estamos para entrar num novo ano distraídos com as incontáveis bênçãos, como fizeram aqueles 9 restaurados lá em Lucas 17. Mas também não podemos entrar no novo ano distraídos com as lutas, as aflições, as dores e as perdas, como estava Jeremias até o momento em que decidiu virar a chave. O que nós precisamos fazer nessa transição de ano é estar olhando, fixados e firmados no Senhor, olhando para Ele, focados nele. É nele que precisa estar a nossa confiança e a nossa esperança, sempre reconhecendo e agradecendo pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua proteção, pela sua provisão, pela sua direção, mas principalmente pela salvação que Ele ofereceu a todos nós e nos garante na pessoa e na obra do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, que é Jesus. Perceba que, enquanto muitos, quase todos, estão projetando novos tempos para esse ano que está prestes a chegar, eu e você precisamos trazer à memória, não apenas cognitiva, mas também afetiva. Precisamos trazer à memória o quanto Deus tem sido maravilhoso conosco, seja concedendo incontáveis e incomparáveis bênçãos, seja nos acompanhando nas provações, porque em nenhuma delas nós estamos sozinhos, seja nos fortalecendo durante as lutas, seja nos consolando diante das mais terríveis perdas. Em tudo nós temos motivos para dar graças ao Senhor. Em tudo isso, nas bênçãos concedidas, na companhia durante as provações, no fortalecimento que Ele nos dá nas lutas, no consolo que Ele derrama sobre nós, até mesmo nas perdas. Em tudo isso nós temos que dar graças, agradecer a Deus, porque tudo de bom vem da parte dEle. E tudo que enfrentamos e que chamamos e sentimos como realmente ruim, em todos esses momentos Ele também está conosco. É também, portanto, motivo de gratidão, pois não enfrentamos nada disso sozinhos. Em tudo temos que dar graças ao Senhor. Nós temos então, nessa transição para um novo ano, mais do que 1000 motivos para agradecer. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Não entre no novo ano apenas com projetos, alvos, desejos, sonhos, e tudo isso é legítimo. Entregar a Deus e confiar ao Senhor, tudo isso é legítimo, é louvável, é biblicamente indicado.
Mas nós não podemos sair deste ano, que ainda está vigente, sem agradecermos por tudo que o Senhor fez. Mais do que apenas ser um tempo para projetar, também é um tempo para agradecer. Volto aqui a falar sobre o Salmo 121, verso 8. O Senhor é aquele quem abençoa a nossa saída e também a nossa entrada. A nossa saída desse ano precisa ser abençoada. E para sermos abençoados na saída desse ano, precisamos então agradecer, reconhecer as incontáveis e incomparáveis bênçãos, agradecer por tudo que Ele nos concedeu e que nos alegrou, reconhecendo que Ele é a fonte das bênçãos, agradecer pela companhia, pela direção, pelo fortalecimento e até mesmo pelo consolo nas lutas, nas provas e nas perdas. Em tudo temos que agradecer para assim sairmos abençoados deste ano e entrarmos abençoados no ano que está prestes a chegar. Deixo então com você essa reflexão e peço ao Senhor que o seu coração esteja focado nele, desde já, para finalizarmos bem esse ano e recebermos do Senhor o novo ano que se aproxima. E nesse momento eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor Deus, a Ti seja toda honra, toda glória, todo louvor, pois só o Senhor é Deus. E sem Ti não somos, não temos e nem podemos absolutamente nada. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós ao longo desse ano. Obrigado por cada uma das muitas incontáveis e incomparáveis bênçãos que o Senhor nos concedeu. Não só as bênçãos materiais, mas especialmente as bênçãos espirituais, de termos a oportunidade de Te conhecer mais e aprendermos a confiar e depender de Ti, até mesmo por meio das lutas, das dificuldades e até mesmo, Senhor, nos momentos de dores e de perdas. Em tudo isso, o Senhor se fez presente, até aqui nos ajudou o Senhor, e nós sabemos que Tu és um Deus fiel, que permanece conosco. Obrigado, Deus, por esse amor incondicional. Obrigado, Pai amado. Nós Te agradecemos e rogamos a Ti. Te pedimos em nome de Jesus que não nos permita sairmos desse ano e entrarmos num novo ano distraídos com as muitas bênçãos que já recebemos e olhando apenas para elas, sem reconhecer a Ti como o doador gracioso e misericordioso de cada uma dessas bênçãos. Mas também Te pedimos que o Senhor não nos deixe ficar distraídos com as lutas, as decepções, as dores e perdas, mas que possamos olhar para o Teu cuidado, para o Teu conforto e para o Teu consolo sempre disponíveis a todos nós. Ajuda-nos a sairmos bem desse ano que está terminando, para entrarmos também abençoados por Ti, tendo a Tua presença, a Tua companhia, a Tua direção, a Tua capacitação para esse ano que está prestes a chegar nas nossas vidas. Assim nós Te louvamos, assim nós Te adoramos, Te reconhecemos como Deus maravilhoso e como um Pai amoroso para todos aqueles que se entregam a Ti, reconhecendo a Jesus como Teu Filho e nosso Salvador. E é em nome dele, de Jesus, Teu Filho, que nós oramos. Amém. Eu desejo então a você e a sua família uma saída e um término de ano abençoado, mas também que a bênção do Senhor se manifeste ao longo de todo esse ano que está prestes a chegar nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe poderosamente sua vida e sua família, hoje e sempre.